Olá, sou Marcelo Sherpa e queria falar com você hoje sobre um assunto, eu não sei se você conhece, já ouviu falar, sobre as 10.000 horas. As 10.000 horas é o que dizem que é necessário para uma pessoa se transformar em especialista em alguma coisa, assim, enfim, uma pessoa super conhecida e que sabe muito disso. Tem muitas formas de interpretar isso, eu dei uma lida antes de preparar esse vídeo aqui para você. Principalmente porque eu estava com esse assunto na minha cabeça em relação a quanto me falta para eu poder falar sobre liberdade com consistência e com uma especialidade superior ao equivalente a 10.000 horas. E a partir dessa busca, então, né, eu falei, como é que eu posso ser uma pessoa que tem informação suficiente e boa para passar para as pessoas? E eu comecei a pesquisar sobre isso, já tinha ouvido falar sobre essa questão das 10.000 horas, e eu cheguei a algumas conclusões que eu quero falar para você, menos sobre mim e mais sobre o que ela representa, o que pode significar, principalmente para você, o que significam essas 10.000 horas. A primeira conclusão que eu posso dizer é o seguinte, sobre mim nesse caso. Se eu for entender sobre a dinâmica do estudo sobre o assunto, eu tenho muito ainda para estudar e isso só me deixa feliz. Eu tenho planejado que os próximos 10 anos eu vou me dedicar especialmente ao assunto liberdade. Eu já me considero uma pessoa que sabe bastante sobre isso, por vivência própria, pelo que eu ando estudando, mas eu quero, de fato, é uma meta pessoal minha de me transformar no maior especialista nisso no mundo, basicamente. Né? Olha a pretensão do sujeito. Mas por quê? Porque isso me move, isso me estimula, isso foi assim que eu fiz com outras épocas na minha vida profissional. Você deve perceber, você deve ter acompanhado alguns outros vídeos meus, eu já falei minha idade, não é nenhum segredo, quando eu estou gravando esse vídeo eu estou com 50 anos e alguns meses, e um dos fatores que me estimulou muito a trabalhar com essa ideia de falar sobre liberdade é que eu queria, mais uma vez na minha vida, mudar de profissão. E essa ideia não era porque eu estava insatisfeito com ela ou qualquer coisa do gênero. Primeiro que eu já tinha feito algumas vezes até meus 30 anos. Eu demorei um pouco para entender o que eu queria da vida e fui buscando e fui tateando em várias frentes, inclusive tendo êxito. Ou seja, a questão minha não era o problema de não conseguir grana. A grana eu tinha, conseguia bastante bem. O que eu não tinha era uma sensação de realização, de felicidade. E dos 30 até poucos anos atrás, eu me dediquei a algo que foram muito mais do que 10.000 horas de especialização, que é um assunto que nem vem ao caso. Um dia que você tiver interesse, eu posso até fazer um vídeo especificamente sobre a minha vida pregressa no terceiro setor, com ONGs, enfim. E esse processo todo me gerou não só uma especialização, mas uma felicidade diária, um sentimento de realização literalmente diário. Eu falo assim, que bom que eu estou fazendo isso, que é o que eu quero fazer e que bem que isso me faz. Isso não significa que não tinha dias de perrengue, de problema, de dificuldade, dias que o cliente gerava vários problemas e várias coisas novas para se fazer para entregar para o dia seguinte, e situações desagradáveis podiam surgir, como em qualquer pessoa, em qualquer profissão, em qualquer lugar. Mas eu tinha sempre a sensação de que eu finalmente, né, depois de várias tentativas até os 30 anos, de achar uma coisa e que isso me fazia bem. Eu achava também que era tanta a alegria de ter achado essa coisa que provavelmente eu ia morrer com aquilo, como eu via as pessoas, em geral, vivendo as suas vidas profissionais focadas em uma única coisa. Eu ficava admirado em ver uma pessoa que fazia uma faculdade, começava uma faculdade aos 18 anos e vivia sua vida estudante, depois profissional, alguns até faziam especialização na faculdade de novo, MBAs e coisas do gênero, e se aposentava nisso e estava feliz e constituía uma família, e enfim. Eu senti uma inveja real, porque eu sempre tive dúvidas sobre o que eu gostaria de fazer, e mais do que isso, eu sempre via que o que eu estava fazendo não era exatamente aquilo que eu queria fazer. Mas eu estou me enrolando aqui, vamos voltar para o assunto dos 10.000, mas para chegar nesses 10.000 eu preciso então encerrar esse pedaço da história, onde de fato eu percebi que eu estava muito feliz com o que eu fazia antes, mas foi chegando um momento, e isso foi fundamental para que eu resolvesse fazer o que eu faço hoje, foi chegando um momento onde eu achei que eu tinha chegado no topo. No topo profissional, no topo da capacidade realmente de contribuição minha para a sociedade.
E eu não estou falando isso porque eu virei um super profissional. Eu acho que eu virei, mas porque eu tinha testado e provado muitas realizações típicas de um bom profissional. Eu tinha escrito livros sobre isso, eu tinha feito palestras, eu tinha feito cursos, eu tinha criado instituições, inclusive, tinha presidido organizações que eram representativas da área onde eu trabalhava e tantas outras coisas, enfim, que literalmente, e eu não quero com amigos meus dessa época se sintam incomodados, porque não é a questão, mas eu literalmente eu via que eu estava esgotando essa minha ideia. E eu comecei então a construir na minha cabeça que outros 10 mil horas eu vou querer me dedicar para alguma outra coisa, né? Por que 10 mil horas? Porque eu tinha lido sobre isso, achava que é interessante, né? Será que eu vou ser um pianista, vou começar do zero, né? Eu via que não tinha o menor sentido. Até tentei fazer umas aulas de saxofone, mas foi um fiasco absoluto. O máximo que eu consegui foi fazer barulho de Chewbacca, para quem lembra daquele personagem do Star Wars. E, literalmente, hein, o barulho era esse mesmo. E o que eu percebi concretamente é que, no primeiro que não foi fácil, não foi uma ideia de um dia para outro, mas eu percebi várias coisas. Uma delas é que eu não tinha pressa, não existia pressa. Enquanto eu ia buscando uma outra profissão, eu podia continuar na que eu estava. Não é que eu estava infeliz de querer me matar por causa dela. Eu podia continuar, me gerava dinheiro, me gera dinheiro. Na verdade, ainda tem coisas que eu faço naquela antiga profissão que me gera dinheiro. E o que eu, de fato. Então, a falta de pressa foi uma coisa fundamental que tem a ver com idade. Uma pessoa com 30 anos tem muito mais urgência, muito mais pressa para conseguir resultados, como eu mesmo tinha essa urgência. A outra coisa muito importante também é o fato de que você criar algo novo numa idade aos 50 anos, que poderia ser aos 40, poderia ser aos 60, é algo que a sociedade não está habituada. A sociedade no mundo, tá? Não estou falando do Brasil especificamente, né? É muito pouco comum que pessoas da minha idade sejam estimuladas a mudar completamente de profissão. Ou você pode fazer uma aposentadoria precoce, ou você deve trabalhar, ir para uma outra empresa, ou para uma outra situação, ou se você é consultor, virar diretor de uma empresa, ou se é diretor de uma empresa, virar consultor. Não se cogita, aliás, acham até arriscado que você resolva fazer outra coisa completamente diferente. Bom, primeiro, isso me estimulou muito mais. Isso gerou um desafio muito mais concreto sobre o que eu gostaria de fazer. E me estimulou muito a ideia de saber que eu queria fazer algo que levaria uns bons anos para eu me desenvolver. Eu não queria chegar num outro lugar para virar presidente de uma empresa. Isso não teria a menor graça, o menor impacto. Eu queria justamente chegar numa profissão onde eu estava com conhecimento zero ou quase isso. Evidentemente que eu ia utilizar todo o conhecimento da minha vida profissional pessoal que me faria que eu não precisaria ter necessariamente começar do zero estagiário num lugar, né? Mas sim do zero em relação ao conteúdo. Eu vou ser muito, vou explicar para você como que no meu caso funcionou, porque talvez funcione para você também. Eu tinha, nesses últimos 5 anos, eu moro em Barcelona, já falei isso em outros vídeos, já faz 5 anos que eu moro em Barcelona, e continuo tendo meus clientes e meus trabalhos todos no Brasil. E eu, o que fiz ao chegar em Barcelona e para continuar tendo clientes no Brasil? Eu tinha um conteúdo, que era a minha vida, os últimos 20 anos de conteúdo concreto, profissional, de trabalhos específicos que eu tenho com o terceiro setor, com ONGs, enfim. Muito conteúdo, livros publicados, muitas aulas, muitas palestras feitas. E faltava para mim uma estrutura tecnológica para poder fazer isso ser vendido via web, internet. Não era uma estrutura de assim, então põe naquele site e tudo bem, está tudo resolvido. Eu sabia que eu tinha alguns anos pela frente de entender esse outro mundo, esse mundo paralelo do digital. E eu queria ir a fundo nisso, eu queria aprender concretamente como é que isso funciona, porque eu sabia que não é simplesmente transpor uma coisa para outra. Né? Então o que eu faço presencialmente, agora é só botar isso, gravo as aulas e agora é só vender como eu fazia antes. Tudo é diferente e isso é fascinante, eu recomendo que você estude e conheça muito sobre isso, vale a pena. Eu tive muito prazer e tenho muito prazer esses anos tendo estudado isso. Mas logo no começo, já uns 4 anos atrás, quando eu comecei a estudar esse assunto, para transformar meu conteúdo presencial em conteúdo online, né, digital, eu tive uma percepção que era o começo da minha mudança de vida. Eu já tinha mudado de vida em relação a um país, né, de um país para o outro. Isso era uma grande mudança.
Mas eu estava fazendo uma mudança muito mais radical, que era uma mudança de vida e que futuramente ia virar uma mudança profissional, que é o que eu tenho hoje em dia, que é o que está acontecendo comigo hoje em dia. Mas o que eu percebi é o seguinte: se eu tinha um conteúdo e faltava um processo, uma metodologia digital para vender esse conteúdo, como se o conteúdo fosse essa mão aqui e o processo fosse a máquina de fazer isso aqui vender, era isso. Então eu tinha um conteúdo acoplado numa máquina, né? E isso funcionou bem. No primeiro ano não tão bem, eu estava aprendendo, mas foi acontecendo e hoje acontece muito bem. Eu tenho 3 produtos simultâneos sendo vendidos automaticamente, de forma recorrente, enfim. Mas volto a dizer que o assunto não é esse. O que eu queria dizer é, esse era o conteúdo, essa era a máquina. Quando eu crio essa máquina, se essa mão aqui é a máquina digital de vender coisas, que é o que hoje eu tenho com muita consistência, eu sabia, eu já estava prevendo que o que ia acontecer é o seguinte: agora é o momento onde eu vou poder pensar num conteúdo novo, pensar numa mensagem nova. Durante muito tempo, eu sabia que eu tinha a oferecer para o mundo uma mensagem. Não estou falando aqui de evangelizar ninguém, nem era um escritor concretamente, mas eu tinha um conhecimento específico sobre determinado assunto que me fazia ser diferente aos demais e, portanto, eu podia não só continuar estudando isso, que era fascinante para mim, como vender essa informação, esse conhecimento e essa prática para outras pessoas, através de consultorias, mentorias, aulas, inclusive livros, né? Então, eu agora tinha uma máquina que funcionava que eu não tinha antes. E eu podia transformar essa máquina, transformar não, a mesma máquina, essa metodologia de vender digitalmente, eu poderia agora colocar um outro conteúdo. E foi aí que veio um período que estou vivendo ele ainda, fascinante, de que conteúdo é esse? O que é outra coisa? Como é que eu me permito agora poder falar sobre outras coisas que não sejam a que eu sabia tão bem e que eu sei e continua sempre à disposição se eu precisar de dinheiro, sempre vai ter essa chance de trabalhar com isso. Mas qual que é esse conteúdo? Uma das questões que eu tive, por exemplo, pensando, eu posso falar sobre essa vida de 50 anos. Eu tinha pensado uma coisa sobre pós-40, né? A vida pós-40. É um conteúdo que eu comecei a estudar, comecei a me ver nisso, comecei a entender o que faziam. É um assunto que me interessa, mas para mim ainda era insuficiente. Eu comecei também a estudar e desenvolver o que se fala hoje sobre nomadismo digital. Afinal, eu aprendi, ou seja, hoje moro em Barcelona, já tive outros períodos, mês que vem estou na França, daqui a um ano a gente está em Nova York passando uma temporada lá, que é aquela ideia de você ser um nômade sem ser mochileiro, né? Um nômade que vai morar num lugar por um determinado tempo. Esse assunto me interessa, eu literalmente sou um deles, mas não me interessa a ponto de eu querer ser um especialista nesse assunto. E eu pensava que eu queria justamente poder ser mais livre sobre o que eu queria falar. E quando me veio essa ideia, eu falei assim, pois então é isso, ou seja, eu vou me especializar em liberdade. E comecei a estudar o assunto liberdade nas diversas facetas, nas diversas possibilidades. E a primeira constatação, tem muito ainda para estudar. Diferentemente dos outros assuntos que eu falei, como o nomadismo digital ou pós-40, não tem tanta coisa. As poucas coisas que tem, eu inclusive já li. Posso dizer que talvez não tenha muito mais a ler. Agora, sobre liberdade, tem coisas para ler da época paleolítica, como funcionava, antropólogos falam sobre a liberdade dos neandertais, tem Rousseau que fala sobre liberdade, tem Paulo Freire que fala sobre liberdade, tem a liberdade da Revolução Francesa, tem a liberdade atual, né, de como as pessoas interpretam isso, tem a liberdade do liberalismo, enfim, é um mundo de bibliografia, né, falando nesse aspecto, porque também tem um mundo das pessoas, o que cada um interpreta como liberdade, qual é o caminho que tem pela frente. E aí eu falei, cara, é isso. De fato, é isso que eu quero viver os próximos 10 anos da minha vida. Estudando e aplicando e vivendo desse assunto que é o que me interessa mais. 10 anos equivale, nessa dinâmica das 10 mil horas, a aproximadamente eu me dedicar a esse assunto 4 horas por dia, de segunda a sexta. Eu fiz esse cálculo aqui, né, para a gente entender. Se eu fosse fazer uma dedicação 8 horas por dia, isso equivaleria a fazer isso em 5 anos. Só que, primeiro, eu não tenho a menor pressa, eu não quero trabalhar 8 horas por dia. Eu estou feliz em trabalhar 4 no máximo. E que esse trabalho, que esse assunto tenha sido escolhido por mim por um período determinado, como no mínimo 10 anos, por uma coisa que me interessa de fato fazer, é para mim a melhor das realizações.
E olha a volta que eu dei, né? Comecei lá atrás falando dos 10 mil horas e terminei agora só para falar de novo sobre as 10 mil horas. E eu queria então fazer um convite para você, que provavelmente deve estar fazendo as contas, né? Quantas horas eu trabalhei na vida sobre alguma coisa que eu sou especialista. E talvez você tenha trabalhado um monte de horas, mas não se transformou num especialista. Talvez você é uma pessoa junto com outras que faz alguma coisa. Isso não é bom. Eu já tinha visto, talvez você já sabia, mas eu quero reforçar, isso não é bom. Você precisa encontrar uma mensagem, uma especialidade, um conhecimento que só você tem. Não precisa ser a grande mensagem. Talvez essa especialidade pode ser a grande receita de caipirinha de caju que só você sabe fazer, e você pode transformar isso numa grande felicidade e um estudo que pode ser hobby para você. Mas o mais bacana é que, além de hobby, isso pode transformar, inclusive, você pode monetizar esse conhecimento. Você pode abrir um bar de caipirinha de caju, você pode dar aula sobre como fazer caipirinha de caju perfeita. E tirando esse exemplo meio banal que eu criei, ou seja, eu posso te afirmar que não só conheço várias pessoas que conseguem ser muito mais livres, porque literalmente vivem da sua mensagem, do seu conhecimento, como, mais simples ainda, te dizer que eu fiz isso durante os últimos anos e vou continuar fazendo, mudando o tema, mudando a mensagem. Então é uma mistura entre, de fato, isso é possível para a idade que você tenha, independente de qual seja. Eu tendo a falar mais tranquilamente com pessoas acima dos 40, porque os jovens têm um outro ritmo, né? Tem uma vontade ainda de criar a sua primeira mensagem, essas primeiras 10 mil horas. Mas tudo bem, se você é jovem e está me ouvindo, mas eu de fato falo mais com outro público, e nesse outro público eu estimulo muito para que as pessoas possam ou consolidar algo que deixaram pela metade de ser feito, um conhecimento que deixaram estancado, porque a vida acabou assumindo muito a loucura da família, do trabalho, enfim. Seja porque então você gostaria muito mais de se especializar em ecologia, em sustentabilidade, ou em, sei lá, em enologia, vinhos, o que não importa, você deixou essa coisa parada, ou que você talvez já esteja numa situação como eu estive, um pouco cansado desse processo, desse conhecimento que você teve, que você chegou onde poderia chegar e está a fim de fazer outras coisas. Eu queria te estimular a fazer outras coisas, a saber que você tem condições não só de poder curtir essa vida de voltar a ser um aprendiz sobre temas novos, como também que você pode, inclusive, monetizar esse conhecimento e o que eu acredito piamente, gostaria de te ajudar nos próximos vídeos, a te convencer de que isso é possível e que você pode fazer isso no curto espaço de tempo, simplesmente se organizando de forma evolutiva, é a ideia que eu falo sobre liberdade evolutiva. Então, esse é o assunto das 10 mil horas, que equivale, como eu falei, a mais ou menos 10 anos em 4 horas diárias de segunda a sexta, que é o meu objetivo. Esta hora, esses 20 minutos quase que eu estou falando aqui com vocês, estão incluídos nessa hora de especialização e desse tema. E também está incluído nesse tempo o período de trabalho, que é o que eu tenho feito hoje em dia, né, num passo de 4 horas de trabalho por dia. Convido você a isso. Ficou longo, mas eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, parabéns. É porque você tem realmente um desejo, uma intenção de não só estudar essas 10 mil horas, mas de viver algo que você está com muita vontade, com muita tesão de fazer. Conte comigo. Assista os próximos vídeos. E deixa recado aqui também. E sininho. E eu nunca lembro o que é outra coisa para fazer, mas faça isso por aqui. Grande abraço.